Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Como sempre, vamos começar essa nossa live com uma prece. Senhor Deus, neste momento, ligados a Ti como sempre estamos, eu te peço envolver a todas as pessoas que participarem desta live em Teu amor e em Tua bondade. Protege-os em todos os sentidos. E que durante a live nós possamos juntos aprender algo a respeito da vida e principalmente daquilo que a doutrina espírita nos ensina, daquilo que a doutrina espírita nos fornece. Assim, em Teu nome, com um voto de paz para toda a humanidade, iniciamos a nossa live. Pois é, nós estamos aqui e vamos conversar sobre Tornei-me Espírita. E o que eu ganhei com isso? Sim, porque toda vez que nós fazemos uma conversão, nós automaticamente ganhamos ou perdemos alguma coisa, mas nós queremos ganhar alguma coisa, não é? E é interessante a palavra conversão, porque teve alguém que entrou na minha postagem e disse que não aceitava esse negócio de conversão, mas como não? Se você é católico e se torna espírita, houve uma conversão do catolicismo para o espiritismo. Se você era espírita e virasse para o protestantismo, houve uma conversão ao protestantismo. Mas se você se tornasse ateu, houve uma conversão ao ateísmo. Então, na verdade, sim, eu acho que a pessoa estava pensando em proselitismo, embora fosse se chocar com Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo O Estudo, em que ele começa dizendo que existe por parte dos adeptos do espiritismo um sentimento que não será nunca demais incentivar de fazer proselitismo. Allan Kardec, não é de Djalma Margulo que está dizendo. Eu, por exemplo, não faço proselitismo. Quem quiser se tornar espírita, que se torne. Não sou eu que vou levar ninguém a se tornar espírita. Tem muitas pessoas que têm se tornado espírita por causa de palestras minhas. Já ouvi vários dizendo. Inclusive, o meu amigo Nilson Santiago, ele diz a todo mundo, a qualquer hora, quem queira ouvir, que ele se tornou espírita quando ouviu uma palestra minha. Existem outras pessoas também que já me disseram isso, mas também de outros palestrantes. Não só foi com Djalma Mota Argolo, Mota com 2 T's, Argolo com 2 L's. Tá? Então, me tornar-se espírita. Vamos ver no meu caso. Eu era um jovem, 17 anos, em março de 1958. Em maio, 27 de maio, eu faria 18, mas eu tinha, portanto, 17 anos ainda. Dia 2 de março, tá? Quando eu me tornei espírita, porque me deu vontade de ir num lugar que uma mulher que trabalhava na União Espírita Baiana, na livraria, logo na entrada, um dia que eu passei lá com minha mãe, no dia 2 de novembro, no dia dos mortos, é uma sincronicidade interessante, no dia dos mortos de 1957, 2 de novembro, nós passamos por lá, que minha mãe ia ao cemitério, fazer pagar a um camarada que cuidava do cemitério do homem que criou ela, não é? Do marido da irmã mais velha dela. E uma senhora chamada Leda me disse que naquele lugar se reuniam pessoas. Nós entramos, que eu pedi para comprar um livro. Bom, depois deixei para lá, me esqueci completamente. Mas em março, eu me lembro que num sábado de noite eu dormi, acordei, aquilo me veio, vai lá naquele lugar onde os jovens se reúnem. Eu disse, tomei café e disse para minha mãe, olha, estou indo naquele lugar que aquela mulher falou, lá quando nós passamos lá em novembro. Ela disse, tá bom, vá. E eu fui. Era a União Espírita Baiana, no Terreiro de Jesus. Olha que coisa interessante. Onde fica a Igreja de São Francisco, aqui em Salvador. Bom, hoje é Casa de Pititinga. Mas então, eu entrei, subi as escadas, e as cadeiras eram de madeira, e essas cadeiras, como aqueles cinemas antigos,
porque você baixava o assento. E eu fui na última cadeira, enfim, muita gente estava lá, os jovens estavam lá na frente fazendo a reunião. E eu já cheguei quase no final, eram 9h30 para 10 horas, começava às 8 da manhã e terminava às 10. Aí eu não sabia disso. Aí eu sentei na última cadeira, com todo cuidado, para não atrapalhar quem estava falando. A cadeira fez uma zoada, chamou a atenção, todo mundo olhou para trás. E eu lá sentado, quer dizer, já cheguei chamando a atenção. Quando terminou a reunião, veio até mim um rapaz chamado Luiz Magalhães Cavalcante, ficou um grande amigo meu, e ele pediu para eu assinar um livro de presença, perguntou, era a primeira vez, ele me levou, me apresentou a todo mundo, e a partir daí eu me tornei espírita. Comecei a frequentar a juventude espírita e comecei a ler. Então, o que é que me deu o espiritismo? Bom, vontade de ler não, porque eu já lia. Eu já lia muito. Ele incentivou a minha curiosidade para ler. Por quê? Porque ele oferecia uma imensa biblioteca de leituras. Imensa biblioteca, livros, uma bibliografia que não tinha limites. E eu caí para dentro lendo. Em menos desses anos, eu sabia de espiritismo mais do que muita gente que tinha mais de 10 anos. Mas eu ainda tinha uma sorte. Eu fazia parte de um grupo de jovens da Juventude Espírita Manuel Miranda, que era uma juventude seleta. Todos estudantes universitários. Todos estudiosos. E nós debatíamos doutrina espírita. Nós debatíamos tudo, discutíamos os assuntos. E, a partir daí, eu fui me tornando. Primeiro, aprendi a teoria. A teoria eu aprendi logo. E aprendi por mim. Não aprendi por nenhum palestrante. Porque depois foi que eu comecei a ouvir palestrantes. Aurelino Mota de Carvalho, lá na União Espírita Baiana, que ele era presidente. Tempo depois, Divaldo Pereira Franco e Abel Mendonça, que eram os grandes expositores da Bahia. Pelo amor de Deus. Então, eu também tive contato com os grandes médiuns aqui na Bahia. Vi fenômenos mediúnicos de todo tipo. Interessante. Ou seja, eu me dedicava a isso, porque eu não só frequentava aquela juventude, como ia a todas as outras juventudes, como eu era estudante, eu não tinha nada para fazer à noite. Eu ia nos domingos também, fim de semana, eu ia para todas as reuniões que houvesse, onde houvesse, ouvia palestras, participava de reuniões, ia para os encontros de juventude no interior do estado, onde nos encontrávamos. E lá, a partir de 1959, eu comecei a falar. Eu falava dentro da juventude, mas eu me lembro a primeira vez que eu falei. Eu tinha que falar 1 hora. Levantei, em 10 minutos já tinha dito tudo. O dia! O dia! Já tinha dito tudo. Eu não aprendi esta esperteza dialética que com o tempo eu fui pegando. Mas a partir daí comecei a falar, fui me tornando um palestrante conhecido, tanto aqui na cidade quanto no interior. Em reuniões, as pessoas me convidavam a fazer palestras. Muito interessante. Então, o espiritismo me deu o quê? Primeiro ponto, conhecimento. Segundo ponto, oportunidade de verificar na prática a realidade dos fenômenos. E, finalmente, como a doutrina espírita tem uma moral, eu comecei a ter necessidade de fazer uma mudança na minha forma de ser, de agir e de pensar. Claro que quando eu comecei era ortodoxo como todo mundo. Hoje, muita coisa que eu naquela época dizia, não direi mais nunca, de jeito nenhum. Lei de causa e efeito, essas coisas, eu não vou perder meu tempo nunca nada disso. Tá? Mas uma coisa é o seguinte, nós todos estudávamos muito. Eu tive a oportunidade de participar de reuniões, ver coisas tão espetaculares.
Então, o que é que o Espiritismo me deu? Olha, cultura eu já tinha, eu apenas ampliei minha cultura. E eu tinha um hábito cultural interessante. Toda vez que eu via uma citação, eu me virava para procurar. Na época, eu não tinha internet. Então, hoje é fácil. E eu vejo que nessa facilidade as pessoas nem buscam conhecer. E eu, não. Eu buscava enciclopédias, a Delta La Rússia, a Britânica. Eu tinha em casa, minha mãe me dava, minha mãe comprava para isso. E foi ela quem me incentivou a ler. Depois participei de reuniões, eu vi fenômenos, eu vi incorporações extraordinárias. José Ferreira, um camarada que era verdureiro, analfabeto completo, não fazia uma concordância numa palavra, numa sentença. Eu cansei de vê-lo falava como ninguém. E chegava a certa altura, ele falando, daqui a pouco começava a falar português escorrido, porque ele era um médium extraordinário. Os espíritos se incorporavam e ele falava fluentemente com um português castiço. Depois reuniões mediúnicas, e reuniões mediúnicas que nós os jovens fazíamos. Eu aprendi logo magnetismo, hipnotismo. Eu fazia tudo isso. Então, nós estudávamos. Não é como hoje, que você entra no centro, pega um cursinho espírita, um coim da vida qualquer, seleção do Reader Digest, lê aquilo e já sei espiritismo. Sabe não, doutor? Não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Tá? Porque para saber espiritismo, você precisa ler. E ler muito. Não é ler romancezinho. O que eu digo ler é ler. Ler os grandes pesquisadores. Isso. Ler as pesquisas espíritas. Ler o Ernesto Bozano, todos os livros dele. Leon Denis, Kardec foi o primeiro. Depois, William Crookes, o Gustavo Gelei, meu Deus do céu, o Dr. Osti, Schering Notzing, Carl Duprel. Foi um tempo imenso, lendo direto. Por isso, em pouco tempo, eu fazia palestras espíritas que eu podia citar. Então, o Espiritismo nos dá o quê quando nós entramos? Primeiro de tudo, uma estrutura teórica extraordinária. Livro dos Espíritos, por exemplo. Leia o Livro dos Espíritos. E como tinham vários livros dos Espíritos, eu levei um período que eu comprava todos e começava a cotejar as traduções. Até que finalmente eu descobri a francesa e eu comecei a fazer, eu estudei por mim francês, comecei a fazer comparações, a verificar o que as pessoas tinham traduzido com o que estava lá. Finalmente, em 2007, a Fundação Lar Harmonia lançou uma tradução minha do Livro dos Espíritos. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu e Ana Caetano, de Portugal, traduzimos. Eu tinha traduzido até o capítulo 5, daí por diante ela traduziu os pares e eu continuei traduzindo os ímpares. E finalmente o Livro dos Médios que eu traduzi para a Fundação. Mas isso tudo eu já tinha lido antes. Então, é esse o ponto fundamental. O que é que o Espiritismo me deu? Me deu uma amplitude nesse ponto. Depois, me deu um conhecimento do que é o Espírito e que eu sou Espírito. E eu comecei a verificar isso nas minhas experiências. Nas experiências com médiuns notáveis aqui em Salvador. José Ferreira, Raquel Ribeiro, com Abel Mendonça, que era o presidente da Casa de Emanuel.
O próprio Aurelino Mota de Carvalho, um médium extraordinário, quantas e quantas vezes no meio da palestra ele incorporava e dava uma mensagem. Divaldo Pereira Franco, quando eu comecei a frequentar, ele me convidou para participar das reuniões mediúnicas. No tempo em que ele ainda psicografava receituário mediúnico. E era interessante que quando ele viajava e voltava, o receituário que tinha, vamos dizer, 200 pedidos de receita, quando ele chegava tinha uns 1000. E numa reunião mediúnica de 2 horas, ele psicografava todos e se ouvia. Recebi mensagens mediúnicas, Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, dirigidas a mim, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Ou seja, o que é que o Espiritismo me deu? A possibilidade de saber que eu era espírito. Sim, porque essa história de dizer, me tornei espírito, você sabe que é espírito? Sei! Eu digo sim, eu quero ver. Eu quero ver se você sabe que é espírito. E quando é que você vai saber? No dia que tiver um problema sério de saúde. Eu sei. Porque aprender que é espírito não é simplesmente para você dizer, não, o espírito é imortal, o espírito é imortal. Não. É para eu viver isso. E já tive a oportunidade disso. Eu, Sueli, a minha primeira mulher, fazíamos reuniões em casa todo santo dia, quando eu não estava no centro. E os espíritos, no final, davam comunicações. Meus filhos se criaram assim. Meu filho, Lahiri, que hoje tem a selfie em Deus, e faz live todos os dias, participava, porque os meus filhos participaram desde pequeno. Siddhartha também. Desde pequeno. Eles participavam. Não tinha esse negócio de esperar crescer para escolherem, não. Qual é? Eu pagava tudo. Né? E eles me viam sempre lendo. E por isso eles pegaram o hábito de ler também. E também eu sentava com eles na mesa e eu lia livros para eles. Então, o contato com os espíritos, sistemático, dentro da minha casa, não só no centro, não. No centro eu tinha, em 1959, a minha mediunidade desabrochou. Eu participava de reuniões mediúnicas. E reuniões mediúnicas não é de hoje, não. Que cada médium tem um doutrinador do lado. Eram sentados numa mesa, tinha um dirigente e ele é quem doutrinava. Então, cada um tinha que ter o seu tempo, dava a sua comunicação, era doutrinado, o espírito ia embora. E mais uma coisa, não era um tempo em que o espírito incorporava, chegava no final, você fazia, Pai nosso está no céu santificado, aí o espírito saía, Deus do céu, claro, também mudei, transformei, nada disso. Espíritos obsessores a gente levava às vezes 4, 5 meses com um espírito doutrinando para ele mudar. Meus bons tempos. Depois comecei a dirigir centros espíritas, meu amigo Carlos Bernardo Loureiro, comigo na Soceba, que começou lá comigo, desenvolveu a mediunidade dele comigo. Nós fazíamos palestras, tudo quanto era canto. Então, ser espírita, você ganha o quê? Muita gente diz assim, eu ganhei paz. Assim, lidero, você entrou, toma aqui um bilhetinho com a paz para você levar para casa tomar. Não, senhor. Porque tem um trabalho que se chama transformação, mudança. Mudança de pensamento, mudança de atitudes, mudança da forma de ser. Na época, a gente falava numa transformação interior. Né? As mudanças, mudança de comportamento. Aí é que está o problema. E como os espíritos ajudavam? Como eles davam comunicações, não as comunicações bestinhas que eu vejo por aí afora, não. Eram senhoras comunicações.
grandes espíritos. Eu falo grandes no sentido intelectual. Então você ganhou o quê quando você se tornou espírita? Eu estou citando uma série de coisas que eu ganhei. Ganhei projeção, porque me tornei palestrante, me projetei. Me tornei presidente de centro, ganhei projeção por causa disso. Dirigi a reunião de desobsessões. Tem muita gente que já entrou aqui, já falou na AMAR, onde esteve, me ouviu falando durante 14 anos. Fundei a pedido criei a pedido de Daniel e Marcos, a reunião de desobsessão de quarta-feira da Fundação Lar Harmonia. E durante muitos anos eu a dirigi. Depois passei para minha amiga querida Cláudia Novaes, que a dirige muito bem, que tem competência e conhecimento para isso. Depois comecei a escrever livro, mas quando? 1988 em diante. Por quê? Porque eu comecei a incorporar um espírito chamado Minêmio Túlio, e ele começou a contar histórias sobre Jesus. E, com base naquelas histórias, 6 histórias que ele contou, eu comecei 2 anos depois, me lembrei, fui botar no papel, fui pesquisar, porque eu também nunca aceitei nada que espírito me dissesse como absoluta verdade. Não, senhor, porque eu aprendi com Allan Kardec que quando a gente morre, tá? Quando a gente morre, a gente continua como é, não muda. E por isso que vocês veem, tem espírito que era padre, continua padre até vestido de padre. Tem freira que continua freira, vestido de freira. Ô, gente, não é? Ao longo do tempo, quantas coisas eu vi nisso. Então eu aprendi isso. E quando os espíritos davam a mensagem, e se eles faziam alguma citação, eu ia procurar longe para verificar se era verdade. Não era simplesmente chegarem e dizerem não. E o que é interessante, muitos espíritos, que eu inclusive sempre critiquei com algumas colocações dele, como Emmanuel, por exemplo, várias vezes me apareceu, me inspirou, deu comunicações por meu intermédio, eu nunca disse o nome dele. Fez palestras por meu intermédio. Mas ele sabe que eu discordava de muitas coisas dele e continuo discordando. Mas nem por isso ele deixava de fazer esse trabalho. O espiritismo da expansão de consciência, como já disse alguém, da consciência, da expansão da mente. Porque nós começamos a enxergar a vida de maneira diferente. Ninguém vira santo. Não existe isso. Porque nunca conheci um santo na doutrina espírita. Não existem santos espíritas, nem encarnados, nem desencarnados. Nenhum. E eu posso falar. Porque eu estava no meio de tudo, eu convivia com todos. Grandes, não pequenos. Amar. Foi um momento bom. Amar, na verdade, foi um projeto meu para levar centro espírita para a Barra. E eu consegui. Tem vários centros espíritas hoje na Barra por causa da AMAR. Desculpe isso. Mas, Esther, minha amiga, é isso mesmo. Então vejam, o espiritismo, ele nos encaminha para conseguirmos as coisas. Paz, ele não dá. Nós conquistamos com os ensinamentos que ele nos dá. Se nós tivermos a capacidade de ler toda a obra de Kardec, com licença, toda a obra de Kardec, a revista espírita inteira, e os grandes pesquisadores, Charles Richer, Tratado de Metapsíquica, já leram? Gabriel Delane. Eu tenho aqui em casa os livros, estou me livrando de todos. Por quê? Porque eu estou transformando, só quero o livro agora, e-book, acabou. Porque eu levo minha biblioteca para onde for, não encho minha casa de livro, não encho de poeira, não encho de ácaros. Quero saber mais de livro impresso, nunca mais, daqui para qualquer encarnação. Tá?
Então, o Espiritismo, ele abre, como já disse alguém, expande a consciência, é verdade. Expande a nossa maneira de ver. E quando nós introjetamos a ideia de que somos espíritos, o próprio Kardec já chamava a atenção disso. Em Obras Póstumas, tem uma colocação dele na iniciação, na memória que é das iniciações dele no Espiritismo, em que ele diz que quando as pessoas o estavam caluniando, dizendo coisas dele, até dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que geralmente você vai encontrar os maiores Judas dentro do próprio grupo. Né? Judas não foi foi um exemplo. Judas existem sempre. Se você monta uma casa espírita, vai estar cheio de Judas lá dentro. Vão ter muitas pessoas boas, muitas pessoas corretas e direitas, mas também os Judas estarão presentes. Pergunte a qualquer presidente de centro que eles vão dizer isso, qualquer pessoa de centro espírita que eles vão dizer isso, porque faz parte da estrutura. Jesus Cristo teve um Judas lá, conviveu com ele durante os 3 anos dele. Né? Então, mas o Espiritismo dando isso, diz Kardec, que quando as coisas se tornavam bem difíceis, ele pelo pensamento elevava-se acima da humanidade e ele via em conjunto, ele buscava ver em conjunto o trabalho, o que é que interessava, e tudo aquilo perdia sentido. Então essa é a grande abertura que a doutrina espírita dá. Tá? Tudo é como abre a mente. Eu sou espírito. Se você me disser, Djalma, você vai morrer amanhã, tanto faz. A agonia da morte pode ser dolorosa, não resta a menor dúvida. Mas eu vou continuar vivo, então por que eu vou me preocupar com isso? As pessoas dizem, o coronavírus, a pessoa que está rezando. Tô nem aí. Ah, mas você se cuida? Peraí, eu não vou me expor desnecessariamente. Se eu estou numa rua de São Paulo, aquelas ruas, né, com carro para lá e para cá, eu não vou atravessar no meio dos carros, dá licença. É melhor eu dar um tiro na cabeça, ou me jogar do alto do edifício, para morrer. Aliás, a doutrina espírita ensina que nós temos que cuidar da vida da gente. Por isso, eu nunca usei drogas. Nem para ver Jesus Cristo, Santos Anjos, essas drogas que a pessoa bota na cabeça para poder ter uma elevação espiritual. Pelo amor de Deus. Isso eu não preciso de droga para fazer. Tenho o meu pensamento para fazer. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar na doutrina espírita. Como ela, a encarnação. No dia que eu descobri isso, eu digo, mas que coisa. Tem gente que ficava procurando saber o que foi outra existência. Eu nunca procurei saber. Porque eu nunca procurei saber 5 espontâneas. Regressões espontâneas eu tive. E aí, Djalma, então, nessas regressões, o que foi que você aprendeu? Nada, apenas que continuava, porque tinha reencarnação, só isso. Mas você se viu fazendo coisa? Vi sim. Me vi matando gente, vi coisa. O que é que você sentiu? Ótimo. Na época foi ótimo. Era o meu momento. Você não ficou sentindo culpa? Nem um pingo. Porque foi uma coisa do passado. Na época, naquele momento, era o que eu tinha que fazer. Aí, o que fizeram com você? A mesma coisa. Que me mataram, sim. Mas era um momento. E eu fiz por merecer morrer. Então, pronto. Tá bom. Por que eu vou ficar com esse problema na cabeça? E por que eu quero saber o que eu fui? Não. Me interessa o que eu sou. Por quê? Porque eu aprendi com a doutrina espírita, e isso foi a que ela me deu, que tudo o que eu fui está aqui. Aqui, agora, quando eu estou falando com você, está aqui. E eu estou podendo falar com vocês, usar meu psiquismo por causa disso. Porque está tudo aqui, nesse momento comigo.
a bactéria que eu fui, o vírus que eu fui antes ou depois, a bactéria que eu fui, a planta que eu fui, o animal que saía da água, o anfíbio que eu fui, o dinossauro que eu fui, o tigre dente... Não, aí eu já não tem mais sentido. O urso, não, também não, porque aí eu já estava na direção homo. Antes que os homens existissem, o que eu fui está aqui. As minhas encarnações passadas, todas aqui, nesse momento, que eu estou conversando com vocês. Como a de vocês também. Nós somos o resultado de todas as existências que nós tivemos. Todas. Estão aqui. Então por que eu vou me preocupar em querer saber o que eu fui? Ah, porque eu encontrei alguém, isso vai dizer que foi alguém com quem eu já me vi na outra existência. E pode não ter sido. Tem muita gente, a gente encontra pela primeira vez. Ah, mas às vezes você encontra uma pessoa, tem um sentimento, sim, por causa do magnetismo dela, no magnetismo, não preciso ter vivido com a pessoa em outra existência para sentir nada. Tá? A doutrina espírita me ensinou isso. A doutrina espírita me ensinou a não ser supersticioso. Tem um problema de passar embaixo de escada, não tem um problema se quebrar espelho, enfim, não tenho superstição de nada. Eu saio daqui, dou uma tropeção ali na frente, o espírito me empurrou. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Porque se o espírito pudesse empurrar a gente, é porque o pessoal botou na mente quando viu aquele filme Ghost, que os espíritos podem sair empurrando. Isso é muito raro, se puder. Se acontecer, é muito raro. Na maioria das vezes, nós estamos topados porque não estamos com a mente no que nós estamos fazendo. Esse é que é o problema. Tem alguém dizendo aqui, Tico Trindade, eu não era uma boa pessoa. Por quê? Porque você estava numa época para não ser uma boa pessoa. Claro, é formidável isso. Cada época, em cada momento, você é o que a época exige. Eu estava no tempo dos romanos. Eu era um romano. Eu estava numa legião romana. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu pegasse os meus inimigos e fosse lá desse beijinho. Não, passava ali a zorra. Mas, gente, metia-lhe o gládio, metia-lhe a lança. Era o que eu tinha aprendido desde cedo para fazer. O que queriam que eu fizesse? Ah, eu era egípcio. Sim, tinha que agir como egípcio. E os hábitos, os costumes, porque nós somos fruto do meio onde nós nascemos e nos desenvolvemos. Tá? Então, a doutrina espírita diz uma coisa, eu não tenho superstição. Eu não tenho, por exemplo, falar alguma coisa, bata na madeira. Eu não. Não fale isso que você atrai. Veja que coisa. A doutrina espírita me ensinou o contrário. Se eu chegar assim e dizer assim, se amanhã eu posso ter um câncer, cala a boca, porque você vai atrair. Eu digo, tá bom, amanhã eu posso ganhar na Mega Sena. Aí ninguém diz. Cala a boca que você pode atrair. Ninguém diz. Engraçado isso. Então, superstições não tenho. Eu estou dentro de minha casa, eu tenho que fazer o evangelho, no culto do evangelho lá, eu não faço porque eu não cultuo evangelho nem nada, nem ninguém. Eu posso fazer um estudo do espiritismo em casa, completamente diferente. Eu não sou evangélico para fazer evangelho no lar. Agora, estudei Jesus, porque, aliás, é a base moral na doutrina espírita. Estudei os ensinamentos dele, sim. Traduzi do grego o Evangelho de Mateus, traduzi o Evangelho de Marcos. Então, e aí? E, ao longo do tempo, fui aprendendo coisa. Escrevi o meu primeiro livro, O Encontro com Jesus, a partir da inspiração do Minêmio Túlio, mas, veja que eu não botei a obra psicografada, porque não foi psicografado. Ele contou as histórias dele, mas quem foi pesquisar, quem foi ampliar, fui eu, Djalma Mota Argolo. E todos os outros livros que eu escrevi e traduzi.
E os que eu já estou escritos, já estão prontos para lançar. Mas fruto de quê? Do que o Espiritismo me proporcionou. A alegria de viver. Eu ficar aterrorizado porque tem um coronavírus. Você é louco. Você é louco. Tô nem aí que haja coronavírus, não haja coronavírus com relação a mim. Aos outros, não. Ah, mas então, você se cuida, claro. A doutrina espírita me ensinou que eu tenho que cuidar da minha encarnação. Então, não me exponho desnecessariamente. Agora, se houver necessidade, eu me exponho. Isso aprendi com a doutrina espírita. Aprendi com a doutrina espírita a ter, depois de muito tempo, que eu era ortodoxo também. Eu ainda tinha aquela, eu ainda achava, em lei de causa e efeito, que Deus castigava, que o que eu fiz na outra vida eu estava pagando, que eu ia resgatar, pelo amor de Deus. Hoje, quando eu olho para trás, eu sinto uma vergonha disso terrível. Mentira, que eu não sinto vergonha do passado. Eram aprendizados. Eu estou fazendo assim um mise-en-scène, na verdade. Mas, para mim, depois de muito tempo, 62 anos de trabalho ativo na doutrina espírita, de acertos e de erros, em todos os sentidos. Nunca fui santo, não quero ser santo, tenho horror a santo. Não quero saber. Eu quero ser uma boa pessoa. Isso sim. Como eu nunca conheci nenhum santo na doutrina espírita, então nunca tive nenhum modelo de santidade, né? Para poder querer ser um santo. A doutrina espírita não tem santo, nós não prestamos culto a santo nenhum. Eu não ando cantando hino para santo nenhum, Deus me livre. Quem disse que eu acho que ele é essa santidade toda? Nenhum deles. São espíritos. Há um espírito superior, depende do que você chama superior. Se ele é superior em inteligência, em cultura, tudo bem. Ah? Tem uma pessoa aí que está falando louca de Roma, que se viu desdobrado. Eu podia ter me visto louco, correndo, foi daí, era um momento. Foi um aprendizado que eu fiz. Porque cada encarnação você está fazendo aprendizados. Se foi louca, ótimo. Inclusive, na Antiguidade de Roma, que você falou, os loucos eram tidos como possuídos pelos deuses. Diferente hoje. E aí? Então eu já fui tanta coisa. E por que eu vou me preocupar com o que eu já fui? Eu não estou preocupado com o que eu fiz nessa existência. Todos os meus erros, tudo foi aprendizado. Tudo foi aprendizado. Hoje, eu inclusive, na minha evolução, eu estou nesse momento aqui encarnado. E por que eu posso ser espírita, eu posso ter a minha mente ampliada, eu tenho a minha capacidade mnemônica grande, todos sabem disso, minha cultura é razoável para mim e bonito, dá licença, isso aí. Ah, uma coisa que eu vi, nas minhas existências, eu sempre tive o karma da beleza, sempre. Eu não acredito em karma, mas, usando apenas a expressão, eu sempre fui belo. Coisa incrível, tá? Se existe uma idade limite para desenvolver uma idade, não. Desde que a pessoa esteja com a sua atividade mental plena, pode desenvolver em qualquer hora, qualquer época. Né? Não tem idade para desenvolver a mediunidade. Não existe isso. Júlio César Grandi Ribeiro teve a mediunidade dele desenvolvida de efeitos físicos aos 50 anos de idade. Então não existe isso, não. Agora, na medida em que nós vamos perdendo células cerebrais, que a capacidade cerebral vai diminuindo com a idade, a gente deve começar a ter cuidado. Por exemplo, Chico Xavier, no final da existência dele, ele psicografava, mas era diferente de quando ele psicografava. Normalmente as letras dele eram bem maiores,
tinham que ter muito mais papel, antigamente não, porque esse é um problema de desgaste corporal. E a mediunidade tem uma parte física, é psicofísica. E sendo psicofísica, se o físico está com problema, se o sistema nervoso passa a ter algum problema, naturalmente vai influenciar na mediunidade. Outro dia, inclusive, uma amiga me fez uma pergunta que fizeram para ela. E a pergunta era a seguinte: se a pessoa com problemas cerebrais poderia ser médium? Naturalmente, porque é um espírito ligado a um corpo, né? Agora, ele pode receber influência de espírito? Sem dúvida que pode. Ele poderia até incorporar o espírito? Pode. Agora, só tem o seguinte: a limitação cerebral vai prejudicar a comunicação. Somente isso, não é? Que é uma coisa interessante da gente começar a pensar. Espírito. Olha, veja só, eu não gosto de evangelho no lar. Isso foi uma invenção que veio do tempo de Chico Xavier, que era muito ligado a Emmanuel, que era um padre, e aí essa ideia que o espiritismo era o cristianismo redivivo, que não é de jeito nenhum, né? Porque o cristianismo, a doutrina do cristianismo é completamente antagônica à doutrina espírita. Inclusive, condenam os cristãos, e o cristianismo, como doutrina, condena tudo aquilo que o espiritismo fala, não é? Por exemplo, o espírito é criado no momento do nascimento. Essa é a doutrina de todo o cristianismo. Logo, o espiritismo diz que não, que era antecedente, que nós tivemos encarnações antes. Não aceitam a reencarnação. O cristianismo não aceita e condena. Não aceita a comunicabilidade dos mortos. Não só não aceita, condena e ainda diz que é o diabo que se comunica. Então, pelo amor de Deus, que cristianismo redivive é esse? Você pode fazer estudo de espiritismo no lar? Sim, eu sempre fiz. Agora, evangelho no lar? Para quê? Ainda que é pior. O que é pior. Você tem que fazer o evangelho numa hora certa. Eu digo sim. Se você vai fazer uma reunião em casa e você tem familiares que participam, tem que ter dia, tem que ter hora para todo mundo se agendar só para isso. Ah, mas já disse alguém, porque os espíritos têm que fazer. Eu digo, o que você leu no livro dos médiuns eu também li. Só que diz assim, o espírito tem que fazer, tal, beleza. Mas no parágrafo seguinte, diz o seguinte, sobre os espíritos: exigência de horário, exigência de pontualidade, Allan Kardec escrevendo, exigência de pontualidade é sinal de inferioridade espiritual. É o segundo parágrafo. Já joguei isso na cara de muita gente que veio com esse papo para mim. Porque você faz a reunião do evangelho no lar. Ah, meu Deus, evangelho no lar. Eu não sou evangélico, faço espiritismo no lar. Aí, tem que fazer naquele horário, naquele dia, porque os espíritos têm que fazer de que espírito? Se eu faço uma reunião em minha casa de oração, é para mim, não é para espírito nenhum. E os espíritos, segundo me ensinou a doutrina espírita, se eu sento aqui com outras pessoas e faço uma reunião, os espíritos bons que estiverem em volta virão. Então, não existe espírito específico para fazer evangelho no lar. Isso é maluquice. Maluquice de Djalma Mota Argolo, Mota com 2 3, Argolo com 2 L, está dizendo. Maluquice. É invenção. Quem quer que tenha dito, qualquer que seja o espírito, qualquer que for o médium, o doutrinador, eu estou dizendo que não é verdade. Tá? Não existem espíritos específicos para aquilo. São os espíritos da família, os mentores da família, os guias da família. Esses terão que vir sempre. Tá? Então, nós não temos que ser estimulados imperiosamente para fazer uma reunião. Isso tem que ser uma adesão. Fazer o estudo do espiritismo lá tem que ser alegria íntima. Eu sempre fiz porque me dá alegria, satisfação interior. Agora, se eu estou reunindo a minha família para orar e estudar espiritismo, é a minha família. Se os espíritos quiserem vir, ótimo.
Não vou ser contra. Isso, duas ou mais pessoas se reúnem, Jesus está lá no meio delas. Isso ele disse. Eu não sou adepto de religião ou de imposições amedrontadoras religiosas. Você não pode fazer isso porque o obsessor vai pegar. Se você for para o barzinho, o espírito obsessor vai lhe pegar. O espírito assim vai me pegar em qualquer lugar. Eu não vou poder ir para futebol, não vou poder ir para o mercado, porque os espíritos ruins estão em toda parte. Não vou poder andar na rua. Por quê? Porque um bocado de espírito vagabundo está na rua. O problema não é o espírito estar lá, o problema sou eu. Como é que eu estou? Que tipo de espírito eu? Na psicografia, precisando de um horário para qualquer horário você pode psicografar. Agora, pode ser cômodo para você estar em qualquer horário psicografando. Depende do horário. Agora, acordar 3 horas da madrugada para psicografar, dá licença, eu nunca faria. Nunca faria. Eu tenho um amigo que fazia isso, né? É um grande amigo, vocês conhecem, e ele acordava, Robson Pinheiro, eu vou dizer o nome logo. E quando ele me conheceu, eu disse, para com esse negócio, rapaz. Impõe para esses espíritos o que você quer fazer, porque senão você fica, os espíritos só pedindo, quero que você faça isso, quero que faça aquilo, e você fazendo, não, imponha-se também, porque tem que ser uma via de mão dupla, não tem que você ficar subordinado a espírito. Ah? Não, senhor. Eu não me subordino a ninguém. A ninguém. A não ser o imposto de renda, porque senão eu entro pelo cano. E a lei, eu tenho que seguir a lei. Né? Mas eu sei, não fazer aquilo que a lei condena, porque aí eu vou ser preso. É completamente diferente. Tá? Espiritismo é liberdade. Eu já vi pessoas que ficam presas à coisa. Reunião mediúnica, você, para ir antes, você 2 dias antes não pode comer carne, não pode fazer sexo. Pessoas casadas, eu digo, vocês estão loucos. E se eu tenho uma esposa que eu gosto, qual é o problema de eu ter relações sexuais com ela? Não é uma troca de amor? Não é a mulher que eu amo, ela não me ama? O que está errado nisso? Se estivesse pegando a mulher dos outros, estivesse no bordel, aí é outra história. Pelo amor de Deus. E o comer, você encher a barriga para coisa. Se eu comer carne vai ter. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Se você não quer comer carne, é um problema seu. Mas isso não é doutrina. E você não comer carne não significa que seja um santo. Hitler não só não comia carne, como nos banquetes ele criticava todo mundo que comia carne. Adolf Hitler, se vocês não sabiam disso, procurem saber. Era vegetariano. E não bebia. Sabiam disso? Pois é. Agora, você vai para uma reunião mediúnica, não se empanturre. Você vai fazer uma palestra, não se empanturre, mas coma. Mas por que você não se empanturre? Vou contar por quê. Eu vi uma vez um grande orador na União Espírita Baiana. Todo início do ano ele falava. E nesse dia ele chegou. Fez uma palestra, começou a falar, daqui a pouco em 20 minutos ele terminou a palestra, pediu licença e saiu. Ficou todo mundo assim parado. O que foi que aconteceu? Porque ele não disse. Aí o senhor Aurelino Mota de Carvalho tomou a palavra, continuou a reunião, mas perdeu a graça, muita gente tinha ido para ouvir o palestrante. Aí eu digo, não vou ficar aqui não, desci. Quando eu desci na União Espírita, que eu olho, estava a pessoa que tinha vindo com ele na porta do sanitário, deu dor de barriga, em plena palestra. E agora? E agora? Então, é um problema muito sério isso, não é? Vamos fazer o seguinte, nesse momento eu vou começar a verificar as perguntas aqui e começar, porque eu já falei muitas coisas sobre o tema que eu queria falar hoje. Né? E
E vamos fazer o seguinte, vamos encerrar logo essa parte, fazer uma prece. Encerrando e vamos continuar conversando. Senhor Deus, Pai de bondade, te agradecemos pela oportunidade da conversa e que nós possamos entender que conhecendo a verdade nos liberta. Então, cada dia que aprendemos mais, nos libertamos mais das superstições, dos medos, das imposições amedrontadoras. E assim, Senhor, te agradecemos por este momento, por esta live e por esta conversa. Abençoa todos os que participaram e estão participando dela. Que tenham paz, harmonia, tranquilidade e seus lares estejam amparados e protegidos. Obrigado. Mas sim, vamos conversar agora, nós. Deixa eu botar um óculos. Não abro mão de algumas coisas, tudo sem exatamente, Cláudia Novaes. E eu falei sobre você, não é, minha amiga, que continua dirigindo a reunião de quarta-feira muito bem, com muita categoria, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, tá? Muito. Hitler não bebia. Não bebia café? Eu não sabia disso, não. E ele condenava, ele contava, inclusive, durante os banquetes, um matadouro que ele tinha visto. Agora, matou foi gente, né? Mandou matar um bocado. Isso não quer dizer nada, não, porque se vocês souberem disso, Robespierre, por exemplo. Ô, Cláudia, não vai. Você sabe que o amor é recíproco, minha querida. Saiba disso. Beth e Adelson, amigos queridos, amados. Saudade sempre, meu amigo. Iracema Gomes. Eu coloco os meus conhecimentos. Agora, as pessoas têm todo o direito de concordar ou não. Não é problema delas. E os centros espíritas que existem, que se usam roupa branca. Olha, toda vez que comigo me exigiam isso, eu botava tudo preto, até a cueca. Para ter regressão espontânea, é necessário desejar estudar a doutrina. Eu nunca desejei, não. Aconteceu comigo. Eu nunca me preocupei, inclusive, de saber o que eu fui, não. Nunca me interessei. Oi, Núbia, querida. Boa noite. Entendeu? Um beijão para você também. Eu nunca me interessei por isso, não. Eu me vivo agora. Quando você tem um espírito que desdenha você através... Se existe... Olha, obsessão é sapato velho no pé doente. Tá? O centro que fica lá perto do Habib's é o Grupo Fraternidade Leopoldo Machado. Eu participei de lá muitos anos e fui presidente também, há algum tempo, lá do Leopoldo Machado. Valdete Moraes Sarnento. Enquanto a obediência, desculpe, não vi. Você coloque de novo, por favor. Posso questionar meu? Eu estou tranquilamente. O meu eu questiono tranquilamente, sem problema. Que alegria assistir sua live. Obrigado, minha querida. Boa noite, Dozia Maria. O nome é assim, Iracema Soares. Você nos leva a raciocinar. Não, exatamente. Eu aprendi isso com Allan Kardec. Beth, mas em centro que faz cirurgia espiritual, a gente vai de banco. Vai porque quer, deve ser para melar tudo de sangue, só pode ser. Graciene Mangabeira. Porque não precisa, a roupa não tem nada a ver com o que vai acontecer. Isso tudo é invenção das pessoas. Fale sobre Jesus na visão religiosa. Então vamos fazer isso, mas tem que ser numa live específica sobre isso. Né? Eu falei com o meu amigo Robson Pinheiro, em 2 lives. Né? Se o espírito só usa branco, é espírito de raiz, eu não sei o que é que ele é, mas que a roupa branca não é necessária, não é. Isso para mim é superstição. Agora, se é de Umbanda, é diferente, porque eles acreditam nisso. Se é de Candomblé, eu estou falando de espiritismo. Não estou falando de outra religião. Nas outras religiões, eles fazem o que eles querem e bem entendem. Não é um problema meu, eu não me meto. Agora, na doutrina espírita, essa eu falo. Essa eu posso. Né? Oi, Graça, querida amiga. Né? C. Carneiro. Obrigado a você. Graciane, roupa branca é um bando. Lá eles têm todo o direito, porque faz parte das crenças dele. Coloquei o nome do meu mentor, como fazer, se ele aprova. Não, deixe aprovar, não aprova. Se você botou o nome, ótimo. Pode ser esse, Ramiro, ou qualquer outro.
Por um lado maravilhosos. Qual é o seu livro predileto sem ser da codificação? Olha, eu vou te contar, tenho tantos livros, muitos mesmo, vai ser difícil eu escolher um. Mas cirurgia espiritual tem médico espiritual igualzinho, pelo seguinte, quem faz a operação é um médico que desencarnou. E o médico que desencarnou, ele continua médico. E o que é mais interessante, como ele tem a oportunidade dele, com os olhos dele, com a mão dele, ele penetrar o corpo da pessoa, aí fica mais fácil, ele não precisa de raio-x, ele não precisa de nenhum desse maquinário, tá? Então ele sabe. Até mesmo eu lendo livros espirituais do Robson Pinheiro, estou mudando meu jeito de pensar, meu grande amigo Robson Pinheiro. Simone, maravilha, sempre aprender com você, você sabe, no coração, não é? Índia. Lídia, o papel da mediunidade na nossa existência, aprendizado. A mediunidade é sua, 24 horas por dia. Você é médium 24 horas por dia, não é só 2 horas lá não, tá? Então, isso aqui é importante. Djalma, última live. Bom, Beth Sabo, minha amiga. Bru Acuvede, dicas de livros sobre o Cristo Histórico. Bom, tem 2 livros meus. A Dimensão Humana do Cristo, a Dimensão Psicológica do Cristo, estão esgotados, mas vocês podem encontrar na estante virtual, tá? Eu estou para reescrever, para republicar, mas eu tenho que fazer umas mudanças. Paulo Vitor, sobre o Espiritismo, o batismo nas águas, já fez alguma live específica? Não, porque na doutrina espírita isso não existe. Respeito o que os pastores, os padres fazem, isso faz parte da crença deles. No Espiritismo isso não tem. Eu fui da Juventude de Ninarueira também, participei lá, fiz várias palestras lá. Eu com o Geraldo Guimarães, meu amigo na época, e já desencarnou inclusive. Graciene, obrigado Graciene. Vera Lúcia, Bianca Cargolo, Chico Xavier, por ser um tão carinhoso, ele ainda vai retornar. Claro, ele ainda tem muita coisa para viver e para aprender. Muita coisa mesmo, querida. Era um ser humano como nós todos, apenas um grande médium e que fez muitas coisas boas. Live, minha querida Ita, também amo, sabe que eu amo você. Wanda Cardoso, é um centro espírita que trabalha com cirurgia de cura e exige o uso não só do mas também de algodão. A explicação não, nenhuma. É apenas a pessoa que fez isso quer que seja assim. Porque espiritualmente não tem explicação nenhuma. Tá? Agora, se é o pessoal de Umbanda, eu estou falando de espiritismo. Se é de Umbanda, eles têm todo o direito de fazer como eles querem. Estou falando de espiritismo. Em espiritismo, eu posso falar, porque sou espírita, estou falando da doutrina que eu professo. A Juventude de Ninarueira, inclusive depois fez um trabalho muito bom com André Luiz Peixinho, durante muito tempo, muito bom. Nelo Stosso, um grande abraço para você. Tá? Olha, eu acho o seguinte, nós estamos 1 minuto e 49 segundos agora diminuindo. Espiritismo é liberdade. Eu vou me prender? Você é louco. O Espiritismo me libertou de uma série de crenças. Eu vou me prender a crenças de novo? Não comer isso, não comer aquilo, não usar roupa assim, não. Qual é nada. É a minha maneira que sou, e quando eu falo direto. Uma das coisas boas da pandemia são as suas lives. Obrigado a você, querida. 1 minuto e 15. Valdete Moraes, trabalhamos juntos durante muito tempo na AMAR. Uma grande pessoa. Bom, tem centros espíritas de gente que é mais católico do que espírita, mas aí é coisa dele, mas não é espiritismo. Se a gente for entrar em espiritismo, aí o negócio muda de figura. A indicação de alguns livros, vou colocar Ivone Menezes, minha amiga também de muito tempo. Mônica Djalma, o espírita rebelde é bom. Isso eu sempre fui, viu? Sempre fui. Chico, um abraço. Gilmar, 36 segundos. Portanto, a qualquer momento encerra. Quero agradecer a vocês e dizer que vocês moram no meu coração. Tá? Me queiram bem, que não custa nada, é de graça. Numa época que todo mundo tem que pagar as coisas. Vou ver a sua mensagem, Paula, no privado. Ildete Egger, grande amiga também. 12 segundos, 11, tá indo, tchau.
Oh, tchau, tchau. Vai ficar no GTV. Ah? Tchau, tchau, tchau.